O que está acontecendo é o que o Lula falou no final do ano passado, que em 2025 iria ser o ano da colheita, e o STF está colhendo. O STF fez vários pedidos de extradição para os Estados Unidos, os Estados Unidos negou e avisou. Isso é perseguição política. Veio revistas internacionais, The Economist, The New York Times, The Financial Times, tudo na mesma linha. Revistas que não são conhecidas tradicionalmente por ser de extrema direita ou fascista, como são os adjetivos que a esquerda gosta de usar para justificar qualquer tipo de crítica a eles. Depois veio o governo da Espanha, depois veio a Polônia criticando, depois veio um senador polonês pedindo também sanção para o Moraes, agora vem o Marco Rubio. Ou seja, esse ano é realmente o ano da colheita e o Lula estava completamente certo. Depois dessa sequência de desastre, vem agora mais uma vergonha. O professor do Moraes escreveu um artigo que ele destrói o STF, destrói. Ele cita nomes do Alexandre, ele fala decisão específica que está quebrando a Constituição, ele cita artigo da Constituição, ele realmente dá uma aula magna. E eu vou mostrar para você, também para você ter acesso e tirar a sua própria conclusão, como sempre, que é meu objetivo aqui. Dito isso, também temos algumas vergonhas aqui pelo Brasil. Uma é um caso estapafúrdio, que eu vou já abrir o vídeo com ele. Em seguida temos outro caso, que é simplesmente dois vereadores que vão para vias de... Não, um vereador e um sindicalista que vão para vias de fato. Realmente, porradeiro, pau quebrou, teve que entrar segurança e os caramba. É uma vergonha pro Brasil. E o pior, a gente que financia isso, né? É o nosso dinheiro, né? É sempre o nosso dinheiro, infelizmente. Dito isso, eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho e curtir o vídeo para você ficar sempre informado. E lembrando que dessa forma você gera relevância nesse vídeo. Esse vídeo vai distribuir para mais brasileiros informados. Menos voto pro PT, menos voto pro Lula, a gente liberta esse país, então faça a sua parte que eu vou fazer a minha de te informar. Então vamos começar aqui com essa vergonha alheia. Presta bastante atenção, porque se não fosse trágico seria mais cômico, mas continua sendo cômico, presta atenção. Grandes desafios das prostitutas atualmente, né? Eu gostaria que lesse novamente a emenda, que eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Por favor. É o seguinte, deputado Pastor Júnior Técio. É uma audiência pública a pedido do deputado João Paulo, que tem como tema os grandes desafios das prostitutas na atualidade. A pergunta é como que esse cara chegou ao ponto de querer pautar isso? Como que ele tá tendo essa experiência das vidas das prostitutas? Essa é só uma reflexão que eu lanço pro Brasil pensar. Como que você acha que ele tá tendo, como que ele teve esse contato com esse público? Como que você imagina que ele teve? Vou votar contra. Eu voto a favor, é muito importante a gente... Voto a favor, é muito importante. Ela já viu a questão do IOF, dólar subindo, inflação subindo, o povo passando fome. Não é possível, é muito importante, é possível. Onde que cidade é essa? A gente tem que morar na cidade, porque se esse é o assunto mais importante, a cidade deve ser maravilha, deve ser Dubai brasileira. E trazer para essa casa as trabalhadoras profissionais do sexo. Ela quer trazer agora as prostitutas para... Aí o cara do PT vai gostar, pô. Trabalhadoras profissionais do sexo. Como eu voto favorável também, entendendo a pertinência e a importância do tema para ser tratado nessa Casa Legislativa. Pessoal, eu tô acreditando que isso é verdade, eu não sei se é IA não, tá? Se for IA, me perdoe, mas eu entendi como verdade. Se for IA, podem comentar aqui pra mim, porque não é possível, não tô acreditando nisso aqui não. Audiência pública aprovada com voto contrário. Foi aprovado isso. Pô, tá bom, pessoal, vamos para a próxima notícia que é mais relevante, porque essa aí já deu, né? E agora vamos para outro caos, tá? Isso aqui é basicamente na Câmara de Vereador de São Paulo. Olha o que aconteceu, já vou soltar aqui direto. Há instantes, há alguns minutos, houve um empurra-empurra entre o presidente do sindicato dos motoboys, Gilberto dos Santos, conhecido como Gil, figura muito conhecida aqui em São Paulo, e o vereador Lucas Pavanato. Esse tumulto começou porque há também uma diferença de posições de compreensão a respeito do assunto entre os trabalhadores. O Gil é ligado ao sindicato dos motoboys. Ele tem uma postura muito crítica em relação aos aplicativos. É uma vergonha, eu vou explicar o que aconteceu aqui, porque vai ser mais rápido que esse repórter. Basicamente, o sindicalista ali, ele quer tipo uma reserva de mercado, ou seja, só pode pegar e trabalhar como motociclista, entregador, motoboy em São Paulo, quem tá no sindicato dele, ou seja, quem paga pra ele. Logo, ele quer criar uma reserva de mercado e já o Pavanato
Pavanato não, quer liberar para geral. Quem tem uma moto, quem tem carteira, que pode trabalhar. Eu acho que é o certo, tá? Eu acho que é o certo. Você tem moto, você tem sua carteira de habilitação, segue trabalhando. Quanto mais gente poder trabalhar e gerar renda para suas famílias, melhor. E já esse cara quer criar uma reserva no mercado. Logo, o Pavanato estava defendendo essa linha, o cara não gostou e foi para vias de fato. Mas o Pavanato também provocou, tá? Ele pegou e chamou o cara lá de alguma coisa, mas também não justifica a agressão, tá? Se o cara não tem psicológico para ouvir crítica, ele não tem que ser líder de nada, né? Na minha humilde concepção, porque isso é coisa de criança. Essa é a minha humilde opinião. Dito isso, agora vamos lá para uma investigação da Polícia Federal que revelou uma coisa bem drástica. Eu vou mostrar o vídeo e em seguida vou fazer um comentário. Deixa eu até diminuir a velocidade, que tem velocidade 2 que eu estava escutando. E vamos soltar aqui. Uma investigação da Polícia Federal revelou uma empresa de espionagem e homicídios por encomenda, que era comandada por militares da Ativa e da Reserva. E olha que loucura, isso foi descoberto em uma operação que investigava, na verdade, a venda de sentenças no judiciário. Escuta essa. Tudo começou em dezembro de 2023, quando o advogado Roberto Zampieri foi morto a tiros na frente do seu escritório em Cuiabá, no Mato Grosso. Para apurar o homicídio, a Polícia Civil apreendeu o celular da vítima e aí encontrou no telefone vários indícios de pagamento de propina a desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso e assessores de ministros. A vergonha isso, né? O judiciário é tão caro, ainda vendem sentença. A gente tá no sal mesmo. Do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Por envolver servidores do Tribunal Superior, o caso acabou parando no STF e na Polícia Federal, que deu início à Operação Cisânias justamente para investigar esses casos de corrupção no Judiciário. A empresa criminosa dos militares foi revelada na 7ª fase dessa operação. E não é um grupo, não é empresa, tá? Empresa, instituição, tem tabela de preço e tudo. Foi deflagrada essa semana. O esquema foi descoberto depois que a PF encontrou na casa do coronel da reserva Etevaldo Cassadini vários documentos, inclusive uma tabela de preços para espionar autoridades. Olha isso. Que iam desde ministros do STF até parlamentares. Os preços começavam em R$500 mil, referente à espionagem de pessoas normais, isso é, que não eram de nenhum dos 3 poderes, e iam até 250 mil para ministros do Judiciário. Além disso, envolviam armamento pesado, como fuzis e minas, e até contratação de garotos e garotas de... Isso não foi muito sentido, armamento pesado para investigação, para você acompanhar a galera? Eu não entendi por que precisava de armar, tipo assim, teoricamente estava espionando os ministros. Para que precisava de fuzil? Não entendi, não. A contratação de garoto do programa eu entendi, que deve ter... Mano, é bizarro o Brasil. A garota do programa aqui, que eu me lembrei da primeira garota do programa que a gente falou agora. Vai, continuando. De programa para serem usados como iscas. Imagina, o cara do STF vai lá, ele cai na isca, aí ele perde as informações, e imagina na audiência. Como que você perdeu? Ah, eu tava conhecendo uma moça. Uma moça? É uma moça... Vamos continuar, o Brasil é uma piada. Talvez você esteja se perguntando como chegaram a esse coronel que revelou o esquema todo. Bom, é que Cassadini já estava preso desde janeiro do ano passado, justamente por ser suspeito do assassinato do... Ou seja, por que eu mostrei esse vídeo pra vocês, tá? Porque eu achei os valores estranhos. Como assim você achou os valores estranhos? Porque se tinha fuzil envolvido, é porque poderia, em algum momento, ir pra vias de fato, beleza? Só que os valores são bem diferentes do que foi praticado, por exemplo, no caso da Marielle. O caso da Marielle iria ser pago 25 milhões de reais, ou foi pago, ele ganharia 25 milhões de reais, o Lessa, o cara que executou a Marielle. E aí, para você investigar com fuzil envolvido 250 mil, achei barato, né? Achei barato. Mas eu não tô falando que é mentira, tá? Eu tô falando que os casos são estranhos. E aí o que aconteceu? O STF, a justiça brasileira esticou tanto a corda que quando vem as notícias você não tem como acreditar de cara. Sabe, é chato, essa que é a parte de você ficar desgastando o tecido da instituição, sabe? Eu, pelo menos, não acredito em tudo mais, eu tenho que buscar, tenho que fazer pesquisa. Esse caso eu não sei como fazer pesquisa para descobrir se é verdade ou mentira, eu não faço ideia. Tá aí o caso, se quiser acreditar, você acredita, se não quiser acreditar também, não acredite, mas passei a notícia. Vamos pro segundo agora. Provocação do Gumota sobre o OF é responsável de secretário do Tesouro. Isso aqui é lamentável, tá? Isso aqui é lamentável. Porque o governo tá desesperado, ele não quer parar de gastar, aí ele vai entochar mais imposto em cima da gente, ele não faz uma análise de benefício, de custo, de dano, só joga essa porcaria, aí o Congresso tem que vir barrar, aí começa essa treta, vai cá, vai lá, vai cá, vai lá, aí o cara precisa vir, o secretário do Tesouro precisa vir a público falar que é considerável, que é responsável, aí o Haddad pega e solta que não tem mais dinheiro, que tá no limite do caixa, ninguém quer economizar cacete nenhum, Janja viajando o mundo com avião vazio, cacete. Ou seja, é uma vergonha, E amigo, quem vai pagar o preço é a gente, e o pior é o próximo
próximo governo, tá? É o próximo governo. O próximo governo vai pagar um preço gigante, não vai ter dinheiro para nada. Esperemos que não vá ser o Lula. Dito isso, o Brasil é uma piada tão grande que olha isso aqui, ó. Eu achei muito bom essa parte, tá? Até 2022 tudo era culpa do Bozo. Agora botaram até na bunda dos pinguim. Cocô de pinguim cria nuvem e impacta clima na Antártica. Eu pensei, sendo sincero, eu pensei que era uma zoeira, que não existia essa matéria. Aí eu, humildemente, investigador, fui lá e fui buscar a matéria. Tá aqui, ó, cocô de pinguim cria nuvem. Ai, amigo, não tem como não. Comentem se vocês gostam que eu traga essas matérias mais bem-humoradas, assim, ou não. Porque, pô, isso aqui é vergonha. E isso veio da onde? Da onde que veio? Da UOL, da Folha de São Paulo. Tinha que ser UOL e Folha de São Paulo. Tinha que ser, não tem como vir de outro lugar. Mas dito isso, agora vamos para uma coisa mais séria. Atenção, faz 23 dias e o silêncio do ministro do STF continua sobre a fraude do INSS. Eu vou trazer sempre que tiver aqui, daqui a 40 dias, 60 dias, porque é vergonhoso, os idosos receberam uma parcela pífia, não vão devolver o dinheiro de todo mundo, e eu te pergunto, e a galera que faleceu? Deveria virar herança para quem tá vivo. Vai virar? Provavelmente não, porque não tem dinheiro e o dinheiro já foi todo de avião para fora. Boatos. Não tô me referindo a Janja, tô falando que realmente teve investigação lá, falando que carregou os caras lá da PF, tava ajudando a despachar dinheiro pra gringa, tá? Dito isso, vemos agora uma análise sobre as sanções da Magnitsky, que é basicamente a lei que vai sancionar o Moraes. Eu gostei muito dessa análise, então resolvi compartilhar com vocês, mesmo tendo sido um assunto que eu já passei aqui algumas vezes nos vídeos, mas eu acho que vale a pena, tá? Vai dar um sabor bom na boca de vocês, presta atenção. Risco real e de fato da lei Magnitsky alcançar Alexandre de Moraes, Paulo Bonet e o Fábio Choi da PF. É possível. É possível. Né? Talvez eu pudesse dizer até é bem possível, porque, da forma como essa lei já foi aplicada em outros casos. Então, e ela é uma lei que foi editada ainda no final. Essa mulher tá iludindo a gente, pô. Não ilude a gente assim, pô. A gente já tá iludido, pô. Não faz assim. Mas vamos continuar assistindo. Do governo Barack Obama, que era um grande defensor, vamos lembrar, dos direitos humanos. Barack Obama tá apoiando a sanção do Moraes. Você pegou essa visão? Até o Barackzinho tá apoiando, pô. Então tem que sancionar mesmo. Se o Barack Obama quer, a gente tem que sancionar, pô. E ela foi usada no primeiro mandato do Donald Trump e provavelmente será usada novamente agora nesse segundo mandato de Donald Trump. Pelo menos é o que o Marco Rubio tem dito. E é interessante observar que essa lei ela permite um procedimento muito rápido de investigação, né, da pessoa. Que lei incrível, não sei nem quem foi o Obama que fez. Obama, muito obrigado. Nunca esperei uma lei tão incrível. Sabia que tinha sido de você que fez. Tinha que vir de um homem íntegro, bom. Agora vamos apoiar a gente aí pra ajudar essa sanção passar o mais rápido possível. A que se reputa a conduta violadora dos direitos humanos, a investigação é muito rápida e o julgamento é muito rápido, porque ele independe do Poder Judiciário, é uma medida administrativa. Então, qualquer notícia pode chegar à administração americana, vinda da imprensa, vinda de testemunhas ou até mesmo de organizações não governamentais, que levam a notícia de que a violação dos direitos humanos tem acontecido e o procedimento é muito rápido. São examinados esses documentos, esses relatos, essas notícias e o próprio Poder Executivo aplica a pena. É isso, pessoal. Pode alegrar, pode marcar o churrasco que vai rolar, tá? Vai rolar. Tô pensando até em tatuar aqui, eu não tenho tatuagem nenhuma. Tatuar aqui lei Magnitsky só pra, comemorar, né? A gente tem que comemorar. Tem dias de glória, até agora a gente não teve nenhum dia de glória. Vamos começar a ter dia de glória após as sessões, né? Tá magro o dia de glória pra gente, né? Mas dito isso, vemos aqui mais uma notícia boa. Em português, eu acho que essa parte é bem importante. Em português, governo dos Estados Unidos envia um recado. Nenhum inimigo da liberdade de expressão será perdoado. Ou seja, se é em português é pro Brasil. Se é pro Brasil, eu vou ler pra você, pô. Que fique claro, nenhum inimigo da liberdade de expressão dos americanos será perdoado. O coro ardeu, amigos. O coro ardeu. Esquece. Lei Magnitsky. Vou puxar aqui, hashtag tatuar Lei Magnitsky. Tô brincando, pessoal. Não quero tatuagem, não. Mas tá aí, ó. Tá aí, ó, dale, ó. Podem sorrir à toa. Espero que vocês cheguem aqui, ó, nos comentários. Comentem, estou muito feliz. Excelente conteúdo. Comenta aqui, pô. Comenta que eu tô trazendo notícia boa pra vocês. Depois de tanta desgraça. Tô ajudando vocês. Me ajuda a te ajudar, tá bom? Dito isso, temos mais notícias boas. Governo dos Estados Unidos analisa sanções a funcionários do TSE e do STF em desenfontes. Vai ser sancionado todo mundo. Vai ser sancionado todo mundo. Apoio completamente Lei Magnitsky, ó. Hashtag Lei Magnitsky. Obama, muito obrigado. Não sabia que você era um cara tão relevante assim, tá? Obrigado mesmo. Nunca critiquei você, nunca critiquei. Agora vem notícia ruim, tá? Também estamos no Brasil, né? Foi uma sequência muito boa já. Vamos aproveitar, porque
porque já foi muito bom. Agora vem notícia ruim. Inquérito sobre roubo no consórcio do Nordeste volta ao STF e cai nas mãos do ministro Flávio Dino. Caso investiga o sumiço de milhões na compra de respiradores, quando o Dino era governador do Maranhão. E membro do consórcio. Ou seja, ele está investigando um caso que possivelmente, não sei, não li, possivelmente ele está sendo investigado. Ou que ele pode ter algum tipo de envolvimento, já que ele era governador e membro do consórcio que sumiu milhões. Ou seja, não sou jurista, tá? Não sou jurista, não fiz faculdade de Direito, mas me parece estranho. Gostaria de saber a sua opinião. Isso aqui pra você é normal? Ah, claro que não é. Então comenta, porque o Brasil tem que saber que tu não acha isso normal, porque eu não tô achando normal, né? Aí pensar só o Floriano que não acha isso normal. Então pega e comenta que se você não acha normal, também faça o seu papel que eu tô fazendo o meu. Dito isso, vamos continuar. Próxima notícia, temos aqui o Barroso fazer uma declaração. Sempre bom ver o presidente do STF fazer uma declaração, não é? Sempre bom, né? Então preste muito atenção nessa declaração para você não perder nada. Ó, vou soltar aqui o áudio e dá-lhe. O Supremo Tribunal Federal esperou por muitos anos a aprovação de legislação pelo Congresso. A lei não veio, mas nós temos casos para julgar. Temos 2 casos pendentes de julgamento. Portanto, não se trata de o Supremo legislar, nem de o Supremo invadir a esfera do Legislativo. Nós apenas temos que decidir os casos que chegam aqui. As controvérsias que chegam ao Supremo precisam ser decididas. Balela. O Supremo Tribunal Federal... Balela e uma sigla aí salvando a gente no juridiquês mais uma vez, ó. O STF não esperou nada, porque o Congresso decidiu e a decisão foi não regular. Decisão legítima e desrespeitada pelo STF. 2. O STF julga dizendo se o objeto das ações é constitucional ou não, só. Regular, para além disso, como estão fazendo, sim, é legislar. E a gente já vai cair aí, já nas colocações do ex-professor do nosso querido Xandão, tá? Mas antes disso, tem esse meme com barra notícia que eu achei muito bom, tá? Nada que eu precise falar, diz Barroso, sobre restrições dos Estados Unidos a vistos de estrangeiros. Vai, fala alguma coisa, achei muito bom, tá? Achei muito bom. Porque aqui ele não falou nada. Mas, por acaso, né, aqui ele resolveu falar, né? Ele resolveu falar que, pô, ninguém falou nada e ele resolveu falar. Olha que coisa interessante, né? Ele fala em um, não fala em outro, por quê? Porque tá vergonhoso, tá difícil, né? Dito isso, agora vamos para a aula magna do ex-professor do Moraes, tá? Primeiramente, eu gostaria de me introduzir aqui pedindo perdão, porque provavelmente eu vou errar a pronúncia das palavras aqui. O cara escreve finamente demais, cita não sei quem, não sei onde, em umas palavras que eu nunca vi no dicionário português, ou seja... Perdoe caso eu erre a minha pronúncia aqui, vou me esforçar, mas sempre que eu acabar de ler alguma coisa eu vou parar e explicar em seguida o que for necessário também. O Supremo Tribunal Federal tem como sua principal função guardar a Constituição. Eu marquei as coisas que eu vou ler e essa parte é muito importante, que reforça o que o André acabou de falar. Essa função, como todos sabem, destina-se a garantir a supremacia da Constituição. Dito isso, todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Representantes eleitos, logo o STF não entra nisso, mas já temos uma primeira crítica indireta, mas ele vai chegar à parte que ele é bem direto, tá bom? Se isso não ocorrer, instala-se o arbítrio na governança, que inexoravelmente se segue à violação dos direitos fundamentais e de suas garantias, bem como o caso da democracia. Acho que essa colocação ficou bem clara, não preciso traduzir. É a lição imperecível de Montesquieu. Todo homem que tem poder é levado a dele a buscar. Ele vai até onde encontrar limites. Essa frase eu gostei, tá? Que faz total sentido quando você olha a história, exatamente aconteceu isso. Alexandre o Grande, Napoleão, o Homem do Bigodinho, sempre a mesma coisa. Eles vão até onde o limite. Até alguém limitar os nossos imperadores do Olimpo, o nosso STF, eles vão testar até o limite, eles estão testando até com muita força, tá? Eu acho que é até perigoso para eles, tanto que eles estão testando. E acrescenta a verdade que a história há séculos se reconhece. Quem o dirá? A própria virtude tem a necessidade de limites, entende? Até as suas qualidades precisam de limites, porque senão podem virar defeitos. Dito isso, vamos seguir. Eu coloquei essa vermelha porque já aí é um batimento frontal no STF, tá? A guarda da Constituição, tal qual o STF exerce, hoje suscita dúvidas se o império da Constituição perdura no Brasil atual.
Cabe, por isso, analisar casos que justificam essa dúvida, para bem compreender o estado atual do direito brasileiro. O que ele fala aqui, basicamente, que o STF não está protegendo muito bem a Constituição e está começando, para defender a democracia, está destruindo ele mesmo. É isso que ele diz e agora ele vem justificar, tá? Essa é a minha conclusão, tá bom, pessoal? Vocês também, como eu li, vocês podem tirar de vocês. Em seu teor, instaura inquéritos para a apuração de fatos e infrações, a existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas. Ele fala várias coisas em latim aqui, que atingem a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e de seus membros. Inquérito esse que tomou o número 4.781 e vigora ainda 6 anos depois da sua edição. Beleza, aqui ele citou o que está acontecendo e ele cita lá o caso da fake news. E aí, em seguida, agora começa uma análise mais profunda. Foi designado no mesmo ato para o relator o ilustre ministro Alexandre de Moraes, que ainda rege nesta data, como desassombro e rigor. Este inquérito foi impugnado por inconstitucionalidade, mas o próprio eregrito da Corte rejeitou a objeção. Basicamente, isso aqui foi considerado inconstitucional. Um dos pontos que considera inconstitucional é porque o STF tem que julgar quem tem foro privilegiado. Essa galera não tem foro privilegiado, ele deveria estar sendo julgado por juízes normais. Só que, por um acaso, o STF puxou para cima, o que é bem questionável. Os seus efeitos, que perduram até hoje, se não operam uma verdadeira mutação, ou seja, inconstitucional, da Constituição de 1988, importam numa miríade de atos e decisões que seriam inconstitucionais, são vistos e declarados como constitucionais e válidos. Ou seja, ele fala aqui que colocam a prostituição da verdade e, basicamente, eles estão fazendo um somebody love ali para caber dentro do que eles querem. Tribunal de exceção. E agora começa a crítica severa e no juridiquês ainda. Começa-se pelo mais grave. Este é a instituição de um tribunal de exceção, em que se tornou a própria Corte Suprema, na medida em que passou a processar e julgar pessoas por crimes determinados, casos golpismo, e o conhecido pela data dia 8 de janeiro de 2023. Ora, o Tribunal de Exceção é todo aquele que se destina a julgar determinadas pessoas em determinadas situações. Ou seja, você vai determinar um crime, um local, alguma coisa que só você vai julgar. Com efeito, não tem competência, senão para processar e julgar de pessoas que têm um foro privilegiado, ou a grande maioria que foram acusadas, processadas até agora, julgadas, nunca tiveram foro privilegiado. Assim, isso é incompetência, assim essa incompetência do STF para processá-los. Agora eu vou começar a explicar, porque senão vai ficar bem confuso, que as palavras são bem complicadas aqui. Basicamente, o que ele fala? Ele fala que para o STF julgar, o que é competência do STF é julgar quem tem foro privilegiado. Quem não tem foro privilegiado deveria ser julgado pelo povo não, por juízes normais, e não pelo STF. Logo começa a criar uma corte de exceção, no sentido de ele vai selecionar quem ele vai julgar. Logo você cria um viés claro, é o que está acontecendo nesse exato momento. E aí em seguida ele fala: nunca se imaginou ou formalmente admitiu que procedimentos decorrentes de uma portaria, coisa de porteiro, como sarcasticamente diz Pontes de Miranda, ou inquérito pudesse alterar a Constituição, dando-lhe competência quando não há o poder da Constituição. O que ele fala aqui? Exatamente isso. Ele simplesmente, a Constituição diz que ele só pode julgar quem tem foro privilegiado, ou seja, o STF só pode julgar quem tem foro privilegiado, e eles inventaram o que eles vão julgar e o pau torou e foi isso e ninguém fala nada. Caso julgamento, seria então nulidade, não de anistia, como alguns pretendem. Ou seja, a gente não deveria estar lutando a anistia já, deveria estar simplesmente acontecendo o rito legal normal e sendo anulado esse processo no mínimo. E poderia talvez descer esse processo para juízes normais, mas da forma que está, não faz sentido. Quanto àqueles gozam de foro privilegiado, o STF teria competência de modo insofismável, segundo a velha Constituição de 1988. Ele reafirma o pulo do gato ali, que basicamente o STF está com um viés claro. Outro ponto delicado consiste na instauração da censura. Essa é expressamente proibida e claramente pela Constituição de 1988, no artigo 5º. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. E aqui ele coloca várias e várias citações da mesma coisa.
Ou seja, ele reforça que a Constituição protege a liberdade de expressão e o STF está quebrando isso. Entretanto, se houver abusos no exercício da liberdade essencial para a democracia, é necessária a repressão e para isso existe o Código Penal. Ou seja, se eu te xingar, você pode me processar por calúnia. É isso que ele justifica aqui. Ademais, a repressão e esses abusos não deve basear-se em mera opinião, deve, porém, ser fundamentada e, por isso, não busca qualificá-los em inglês como fake news. E por que ele cita isso? Porque, basicamente, os nossos deuses do Olimpo dizem o que é verdade e o que é mentira. Logo, toda argumentação, isso aqui é uma mentira, isso aqui é uma fake news, beleza, você não tem que colocar fake news, você tem que pegar e justificar por que aquilo é uma fake news. E agora ele usa o clássico exemplo internacional. Muitas são as decisões que não seguiram esse parâmetro. Pode-se lembrar, todavia, que as duas cortes estrangeiras dos Estados Unidos e da Espanha recusaram a extradição de criminosos por fake news. Ambas entenderam que os extraditados, ou extradiandos, não haviam senão exercido a liberdade de expressão, que no país deles é algo constitucional e no nosso também é constitucional, só que não está sendo seguido. Observações finais agora. Tudo que foi apontado é grave, pois fere a supremacia da Constituição, que é a exigência da própria democracia. Pode-se até chegar à vista de que se apontou que teria tal quadro criado uma real juristocracia, ou seja, uma ditadura do judiciário. Essa é a minha interpretação livre aqui, tá? Forma erudita de designar governo de juízes, ou melhor, governo do STF. Este deteria a palavra final quando a governança do país e, por outro lado, exerceria não somente a função de judiciário, mas também a função do legislativo e do próprio executivo, que é o que basicamente o André Marcegro está criticando, que pelo boato que está acontecendo no bastidores, o Alexandre de Moraes está querendo influenciar na candidatura de senadores, ou seja, eles estão legislando, eles estão trabalhando como políticos. E não haveria também democracia, que não é invocada como justificativa do governo juristocrata. Ou seja, esse governo juristocrático, segundo ele, vai falar que está defendendo a democracia, mas na real ela está liquidando a democracia. Me perdoe meus erros aqui de fala, espero muito que vocês tenham entendido, mas em resumo ele faz uma crítica frontal, se embasando detalhadamente. Eu vou deixar o link desse artigo para quem quiser ler na íntegra, detalhando, entender tudo mais, vou deixar aqui na descrição e gostaria muito que vocês me recomendassem quais tipos de vídeo vocês gostariam que eu gravasse, além desses de notícia, ou me recomendem notícias que vocês gostariam que eu comentasse. Comentem aqui que eu estou lendo todos os comentários. Não respondo todos, mas eu leio todos. Um abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado por estar me acompanhando. Valeu!